No ministério em que dirigimos, recebemos um menino que estava muito doente e por causa da doença ficou paralítico e mudo. Nós, vendo a situação, pegamos na criança com fé e declaramos a cura, e essa mesma criança começou a falar e a andar, e o povo glorificou ao Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus. Encontramos alguém que estava com muitos problemas e tinha as mãos miradas. Oramos com fé e o Senhor abriu o seu braço. Glorificamos a Deus. Aleluia. Também temos vivido muitos sinais e milagres instantâneos no ministério. Dores de barriga, peito, cabeça, pé, bexiga, estômago e tantos outros, coluna, que o Senhor tem realizado através do seu poder e sua graça. Tudo porque o Senhor quer muito operar através dos seus filhos. Mas os seus filhos não querem seguir o protocolo, que é uma vida de comunhão intensa com o Espírito Santo. Em 2010, fui em missão numa das províncias de Angola. Enquanto lá estava, dei conta que as coisas lá não estavam a correr devidamente num dos ministérios que lá parei. Eles não levavam Jesus a sério, tanto o pastor como os seus membros. Eu fiquei tocado e ressentido por estarem brincar de Deus daquela forma. Eu me levantei e comecei a fazer uma oração, pedi ao Senhor girando a igreja, como sinal de despertamento para aquele povo. Logo que terminei a oração, a igreja caiu no chão, literalmente as paredes caíram. Então meus colegas missionários, admirados, louvamos a Deus porque vimos que o Senhor é grandioso. Mas no fim percebemos que até Deus estava muito triste com aquele lugar e fez um sinal para que percebam que eles estavam desviados. Contudo, quando os filhos de Deus, revestidos de poder, ousados, determinarem, vai acontecer. Tudo por base de fé. Durante o culto, apareceu uma jovem com dores fortes na coluna. Pedimos ao amado Espírito Santo para enviar os seus anjos para tocar a sua coluna. Depois da oração, instantaneamente, a senhora já não tinha nenhuma dor, pois não conseguia se locomover. Glorificamos o nome do Senhor. Num dos dias, enquanto a gente terminava o culto, o Senhor Espírito Santo falou para nós, pela misericórdia, que ao sair da igreja, alguém pisaria numa mina satânica e viria a ter problemas muito graves nos pés. Poderia ficar paralítico. Portanto, que deveria se pronunciar para queimar todo o espírito, todo o feito maligno. No dia seguinte, apareceu um dos jovens com os pés em estado de inflamação com muitas dores, dizendo que quando saía da igreja pisou num lugar e os seus pés começaram a doer muito. Que já não conseguia andar devidamente. Oramos na fé e ele foi curado instantaneamente. Testemunhou e louvamos a Deus pelo milagre. O poder de Deus está disponível para todos os filhos, mas nem todos estão disponíveis para uma comunhão intensa com o Espírito Santo. Se buscarmos a comunhão intensa com o Espírito Santo, os quimbandeiros, os satanistas, os ocultistas, os espiritistas, os falsos profetas não mais brincarão conosco, pois pela autoridade de Deus nós declararemos, até fogo poderá cair do céu como testemunho de que há poder de Deus em ação. Depois apareceram vários casos que eu não consigo contar. Gente sofrendo com problema nos pés e vários outros problemas. E o Senhor fez as suas curas instantâneas. Olho, visão, cegueira, audição, pés, coluna e várias coisas acontecendo. E todo mundo glorificamos a Deus, porque nosso Deus é Deus de maravilha.
motivações erradas. Motivações erradas em busca de poder de Deus. Motivações erradas em busca do poder de Deus. Neste ponto, quero muito chamar a atenção às pessoas que vivem querendo tanto o poder de Deus, mas com um coração cheio de orgulhos, com um coração cheio de vaidade. Querem simplesmente o poder de Deus porque procuram dinheiro, procuram fama e procuram atrair pessoas para junto deles. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o guardar em vossos deleitos. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Às vezes, nós vivemos pensando que Deus não sabe o desejo profundo do nosso coração. Mas Ele, sendo Deus soberano, conhece nossos corações e suas intenções. Muitos vivem pedindo poder praticamente com essas motivações erradas. Por isso, Tiago está a falar para nós: pedis e não recebeis. Como vamos receber resposta do nosso pedido tendo motivações erradas em nossos corações? Se assim for, vamos passar anos e anos no deserto, até poderemos morrer no deserto, porque ninguém que não abandonar as contaminações do Egito vai entrar em terra prometida. Mas existem pessoas que realmente querem Deus com motivações certas para poder glorificar o seu nome, aceitar ser um canal pela qual almas venham a Cristo. Isso sim são motivações certas na comunhão, pedir o revestimento de poder de Deus. Por que você acha que Deus reveste o homem do poder? Número 1. Para glorificar o nome, exaltar o nome de Jesus. Para que todos reconheçam que só Deus é o Senhor, que só o Senhor é Deus. Número 2. Para testificação e ganhar almas para Cristo. Quando você quiser o poder de Deus, distante dessas duas, é porque você nunca vai encontrar o verdadeiro poder de Deus. Se continuares buscando o poder de Deus com essas motivações erradas, é porque poderás encontrar um falso poder, enganoso, vindo de Satanás. Ou serás a pessoa mais incrédula que existe por não conseguir atingir a tua meta. Lembra, Deus não divide a sua glória com ninguém. Todos que têm motivações erradas é porque querem que Deus divida a sua glória com eles. É impossível! Portanto, cuidado com as tuas motivações. Lembra que estás pedindo o poder de Deus que não te pertence. Não brinca com o poder de Deus que recebeste. Não brinca com o poder de Deus que recebeste. Tenho muito a falar neste ponto, mas vou ser específico. Algumas pessoas realmente recebem um certo poder, ou simplesmente uma unção mais elevada que os outros. E muitos desses brincaram com isso, até ficaram totalmente azerados depois disso. Porque Deus não nos dá poder dele para nos envaidecer, mas Ele nos dá o seu poder para usarmos na dependência do Espírito Santo. Pois quem gera o poder de Deus em nós é o Espírito Santo. Ele vai nos dizendo como usar, quando usar. Meus irmãos, eu realmente tive muitos problemas com isso. Porque muitas vezes eu usei da autoridade e do poder de Deus na minha maneira. Vou contar-te estas minhas falhas. Em 2011, Deus estava fluindo em mim, me enchendo com seu poder de uma maneira tão intensa que estava com o meu amigo Moisés Raul, pois tirávamos muito tempo de comunhão com o Espírito Santo. Pois Deus tem operado muito quando a gente fica na intensidade de profundidade com Deus. Por sentir tanto poder visível em nós,
chegamos em certos lugares e liberávamos o poder de Deus, simplesmente para provar a nós mesmos que realmente o poder de Deus está fluindo. Não tem mão nisso, o problema é a motivação. Houve vezes que nos sentimos muito em fogo ardendo no nosso ser, que não dava para controlar, mas não perguntamos a Deus o que Ele queria. Simplesmente falamos, vamos procurar pessoas possessas, e quando encontrássemos, ficávamos felizes e fazíamos os trabalhos de libertação por aí, sem depender do Espírito Santo. Apesar que não é assim que o Espírito Santo queria operar em nós, devíamos deixar Ele agir, Ele nos comandar, Ele nos dirigir. Porque o mesmo poder que faz muita coisa boa, também leva à ruína de quem não está dependendo dEle. Graças a Deus, hoje estamos mais maduros e dependentes totalmente dEle. Um dia, acordamos e sentimos o fluir crescendo e tomamos uma decisão de pegar quase todas as crianças do nosso bairro, chamar elas em casa para fazer demonstração e libertação. Devo dizer que naquele dia foi terrível. Todas as crianças caíram possessas no poder do Espírito Santo. Foi realmente uma demonstração grande do poder de Deus. E muita gente glorificou o nome de Jesus. E no fim do trabalho, sentimos a sinalização de Deus dizendo para nós: o que vocês fizeram não foi da minha vontade. Existem dois tipos de pessoas que estão no engano. Primeiro, são os que são dirigidos por espíritos enganadores conscientemente. Segundo, são os que são dirigidos por espíritos enganadores inconscientemente. Os que são dirigidos inconscientemente são essas que estão sem entender, sem saber. Estão tentando fazer muita coisa para Deus, mas simplesmente Deus não está em suas vidas. E se não se arrependerem e voltar ao caminho, correrão riscos de perder o reino dos céus. Estive fazendo uma nova amizade com alguém supostamente homem de Deus. Simplesmente aceitei e o envolvi no ministério. Fiz algumas buscas diante do Pai a respeito. Senti um silêncio enorme dele. Fomos avançando. Um dia, enquanto conversava com ele, eu senti cheiro de álcool. Falei com minha esposa a respeito e simplesmente nos calamos. Perguntei de novo ao Senhor, a resposta era silêncio. Portanto, nós fomos avançando. Só que depois descobrimos, sem o Senhor nos ter dito, que essa mesma pessoa, ele tem sido alguém que se embriaga, bebe e até cai quando está embriagado. E chegou a confessar para muita gente que não era um homem de Deus genuíno, porque ele operava com o espírito da adivinha. Oh Senhor, por que se calaste e não falaste nada a respeito comigo? Foi essa a minha questão. Fiquei muito desanimado, mas no fim, o Senhor me fez compreender que Ele permitiu para que eu aprendesse essa lição daquela maneira. Não o expulsei. Oramos a Deus para que o tirasse da presença de nós silenciosamente. Um dado dia, ele foi e nunca mais o vimos. Como fui enganado por ele? É inacreditável. Ele não tinha compromisso com Cristo, nem um pingo, e nunca se converteu. Mas até agora, peço para Deus ter misericórdia dele. Ficaste chocado, não é? Pronto. Já sabes que todo cuidado é pouco, que os maus
também estão entrando dentro das nossas igrejas. Quimbandeiros ou espíritas estão entrando em nossas igrejas, fazendo-se de pastores, profetas, irmãos, apóstolos. Vigia, porque você pode ser mais um enganado por esses espíritos. Escrevo esse ponto com muita responsabilidade para te ajudar no teu ministério. Mas sempre que haja ou que aconteça isso perto de ti, haja de forma certa, com o amor de Deus e, sobretudo, com discernimento de espíritos. Pede ajuda a Deus diante de situações como essa. Se não puder, indica a essas pessoas que estão nessas condições para aqueles que podem facilmente ajudar. Segunda partícula, presente precioso, poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo é o que ele pode fazer. Nós sabemos que ele pode fazer muita coisa incrível, pois ele é todo poderoso. Uma das coisas que vivo vendo em certas pessoas é busca constante do seu poder. Talvez porque queremos fazer grandes coisas. Mas como falei, que o único meio que podemos facilmente encontrar isso é na comunhão com Ele. Espírito Santo. O Senhor falou comigo o seguinte: fazer milagres, operar maravilhas, demonstrar o meu poder entre multidões, não seria de vocês buscarem ou de vossas intensas orações. Eu quero muito fazer essas coisas entre vocês. Eu tenho prazer em fazer essas coisas. Mas o grande problema, diz o Senhor, é corações com as suas motivações erradas. Bom, não vamos alcançar o poder de Deus se não nos achegarmos nele. Os que vivem plenamente o seu poder são os que estão constantemente em sua presença, valorizam a comunhão com o Espírito Santo. Eu aprendi que a comunhão com Deus, através do Espírito Santo, gera poder, e poder despedaça o jugo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o teu jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Nós precisamos de poder de Deus? Claro! Precisamos de poder de Deus para fazer a obra dele. Sem isso, nós não teremos uma obra ou uma missão bem feita. Pois a unção de Deus em nós quebra toda a maldade e tira toda a carga, despedaça o jugo. A obra de Deus só vai dar fruto se fazermos debaixo do seu poder, da sua unção e da sua manifestação. Isso faz toda a diferença. Pequenas experiências com o poder de Deus durante o meu período de comunhão. Eu precisei muito crescer em comunhão. Ainda estou superficial. Eu sei que existe mais e precisamos mais de Deus, cada vez mais. Em 2011, eu estava no meu quarto em intimidade com o Espírito Santo, como de costume. Depois, senti uma força fora do normal e me deixou trêmulo e fraco. E parecia que as minhas veias sanguíneas tornaram-se como se fosse um condutor de eletricidade e passavam em todo o meu corpo, como se estivesse ligado a uma tomada. Não suportei, eu caí em cama. Como se não bastasse, os meus olhos se abriram. Vi a partir do céu muitas pedrinhas acesas,
como se fossem carvões acesos. Havia um grande número desses lá. Começou a cair alguns no meu corpo. E cada vez que caía, eu sentia que o fogo queimava o meu corpo, queimava o meu ser. Eu estava a ficar parecido com fogo por causa da temperatura. Mas depois de tudo isso que vivi, o Senhor me disse: aquilo era a unção que é derramado nos filhos de Deus, que descia em mim. Mas nem todas caíram, só alguns. Quando acordei, estava ainda trêmulo e aquecido. Portanto, o poder de Deus às vezes vem em nós desse jeito. Uns têm muitas pedras acesas ou fogo. Outros têm um pouquinho. Alguns ainda não têm nenhuma. Mas a vontade de Deus é que fluímos no seu poder. 2. Na minha terra natal, não estava chovendo já há quase 2 anos. E as coisas estavam ficando feias para todo mundo. A terra ficou seca. Os camponeses reclamavam. Até nas rádios e televisões falavam. Só faltava essa questão. Por falta da chuva para plantações. Todo mundo reclamando. Deus disse para mim: Flávio, vais permitir isso? Faça alguma coisa. É preciso que reconheçam que tem um profeta nesta terra. Faz alguma coisa, disse Deus. Resolvi me juntar com meus amigos de oração e chamei várias pessoas de várias igrejas. Não havia nenhum sinal de chuva. Nesta madrugada, profetizamos durante a vigília da noite e a chuva caiu. E o mundo glorificou a Jesus. Até as rádios falaram desse cenário da chuva que já fazia muito tempo. Glória a Deus.